Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, verso de número 28. Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 28. Diz-nos assim a palavra de Deus. É Jesus quem está falando no versículo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Podeis assentar. A leitura deste versículo, em tempos pragmáticos como o de hoje, poderiam levar o leitor a achar que Jesus estaria falando do cansaço físico, da fadiga, da opressão devido aos problemas pelos quais as pessoas passam. E se ele estivesse falando só disso, sua mensagem seria muito pequena em relação ao problema que ele veio resolver. Mas Jesus não era um teólogo da prosperidade, não veio apenas para trazer bem-estar físico, emocional, não veio para oferecer um remédio terapêutico aos problemas comuns da alma. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E portanto, quando ele fala dos cansados e oprimidos aqui, ele tem em vista muito mais do que o acúmulo de dificuldades que passamos no dia a dia durante essa vida. Ele está falando de algo relacionado ao pecado e à culpa, que é aquilo para o que ele veio trazer remédio. A culpa, irmãos, é algo de que os homens não podem fugir, como muitas vezes imaginam que possam. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós somos seres morais, diferentemente dos animais, que não podem ser julgados por seus atos de predadorismo, por seus atos instintivos, que podem até ser do nosso desagrado, mas não podemos fazer juízo moral sobre se agiram certo ou errado. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos seres morais. Fomos criados para nos relacionarmos, acima de tudo, com Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus aparecia a Adão no jardim, o chamava, falava com ele. Por isso foi criado primeiro o homem e depois a mulher, para que o homem não achasse que no relacionamento horizontal com o seu semelhante, ele encontraria o sentido de sua existência. O sentido de sua existência estava no relacionamento vertical com Deus. Desse relacionamento fluiria o equilíbrio para o relacionamento com o seu semelhante e com o restante da criação, em relação à qual Deus havia colocado o homem como uma espécie de vice-regente, colocou tudo aos seus cuidados. O homem deveria, relacionando-se bem com Deus, espelhar como imagem a glória de Deus para toda a criação e com sabedoria ser aquele que regeria os demais seres vivos, todo este ambiente natural, para que pudesse servir a glória de Deus. Fomos criados, portanto, para nos relacionarmos com Deus, e fomos criados com um espírito, fomos criados com uma consciência, temos, portanto, uma vida espiritual e moral. Mas a Bíblia nos ensina, na narrativa do Gênesis, que o pecado entrou no mundo pelo nosso primeiro pai, por Adão, e o pecado entrou corrompendo a natureza humana.
Adão, muito mais do que o indivíduo, era aquele em quem se concentrava toda a natureza humana, porque todos viemos dele. O que lhe acontecesse decidiria a natureza humana que seria comunicada para nós. E o pecado corrompeu as energias morais da natureza humana, porque separou o homem de Deus, separou o homem da comunhão com Deus. O homem, depois do pecado, espiritualmente morreu. Lhe restou a consciência, que lhe adverte do certo e do errado, a qual ele viola de maneira mais intensa ou menos intensa. Mas o que ela nos diz é o suficiente para que saibamos que somos todos transgressores, todos pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não exige de nós o melhor que podemos fazer, Deus exige de nós perfeição, pois nos fez perfeitos. Mas o homem caído, corrompido pela queda, nunca faz todo o bem que deve, apesar de necessariamente não fazer todo o mal que pode. Ele está sempre em dívida, sempre em débito. Por isso que quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, uma parte dela dizia: Pai, perdoa as nossas dívidas. Estamos sempre aquém daquilo que Deus exige, sempre em dívida para com Ele. E por isso o homem é culpado, se sente culpado. É interessante que os problemas que os homens têm, eles interpretam de diversas formas, como problemas psicológicos, meramente, como problemas sociais, como problemas financeiros, educacionais. Mas, na verdade, o problema radical do homem é a sua condição de ser alienado de seu Criador e culpado no tribunal de Deus, no tribunal, inclusive, de sua própria consciência. E a culpa não é algo de que se foge com facilidade. Nós vemos naquele romance de Dostoiévski, Crime e Castigo, uma pessoa que não era lá tão perversa, era uma pessoa aparentemente de bem, mas que pratica um ato vingativo, um ato cruel, e ele tenta de 1001 maneiras justificar o que fez, seja pelo merecimento da pessoa a quem ele causou a agressão, seja dizendo que homens superiores, como ele próprio, estariam acima do bem e do mal. Mas a história mostra que ele não consegue escapar da culpa. E no final se vê obrigado a confessar o mal que praticou e arcar com as consequências do fato. Os filmes de televisão costumam mostrar, e deve ter correspondência com a realidade, que quando um psicopata sai matando pessoas, ou um terrorista, o modo de tentar despertar a consciência dele é colocá-lo em contato com a mãe, com o pai, com o filho. E de repente, diante de alguém a quem eles estimam algum tipo de vergonha pelo que se está fazendo, algum tipo de incômodo pelo que se está fazendo, vem à tona. Porque a culpa está lá mesmo quando ela é negada, ela está enterrada em algum lugar dentro do ser humano. E a culpa, ela negada, ela vem de outras formas. Ela se mostra sintomática em depressões, em um vazio de sentido para a vida, em uma falta de roteiro, em aflições no espírito. A pessoa na hora não está associando com os pecados que praticou, mas é um retorno por outra porta daquilo que foi negado, daquilo que não se quis enfrentar diretamente, cara a cara.
e que encontrou uma maneira de aparecer sob outras formas. Então, o grande problema que temos aqui é a culpa. O homem transgressor é culpado objetivamente diante de Deus, merecedor do castigo e do juízo eterno. E ele também é culpado subjetivamente, na sua consciência. Isso lhe cria um fardo, uma opressão. É disso que Jesus está falando. Mas ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Esse cansaço aqui é o cansaço daqueles que querem de alguma maneira remediar a culpa, compensá-la com os seus próprios esforços. Há alguns que tentam fazer obras caritativas para ver se na balança elas podem compensar os males que eles praticaram e trazer um cumprimento, um pagamento da dívida. Mas até quando a obra caritativa é feita por esse motivo, ela já está contaminada pelo egoísmo, e não é feita pela livre benevolência, mas pelo desejo humano de se sentir útil, de compensar uma culpa oculta, negada. Muitas vezes isso não vem à consciência, mas Deus, que prescruta e sonda os corações, sabe que existem motivos ocultos nesse sentido. O apóstolo Paulo, antes de converter-se, ainda Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos e ele dizia para si mesmo que fazia aquilo ali por zelo pela religião judaica, interpretando o cristianismo como uma seita, os cristãos como fanáticos. Mas quando ele cai prostrado no caminho de Damasco, Jesus diz: duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Ele, na verdade, estava numa luta íntima. Ele vira o mártir Estevão morrer com toda a segurança de vida eterna, segurança que ele nunca imaginaria ter para si mesmo. Ele ficou impressionado com as palavras de Estevão, que fora apedrejado pelo sinédrio, e ele pensou consigo: é melhor eu destruir este movimento, porque se eu destruir este movimento, eu não vou ter que pensar se ele é verdadeiro ou falso. A Bíblia diz que Saulo de Tarso aprendeu aos pés de Gamaliel, e Gamaliel, um sábio judeu, disse uma certa vez, conforme a Bíblia o registra, que se alguma coisa fosse de Deus perduraria, se não fosse, iria se dissipar. Então Saulo queria perseguir os cristãos, porque se ele conseguisse dissipar, então tratava-se realmente de uma seita, e ele não teria que ficar com o seu sono inquieto à noite. Aparentemente era um zelo por sua religião, mas na realidade era uma culpa que ele estava tentando remediar, resolver em seu ser. Os homens não conseguem fazer obras que agradem suficientemente a Deus, porque um devedor não encontra espaço para agir com benevolência enquanto deve, porque tudo que ele fizer, ele quer contabilizar na conta de sua dívida, ele quer abater na sua dívida, e logo ele atrai para si, para o seu próprio interesse. Ela deixa de ser benevolente e passa a atender ao seu egoísmo e se contamina. Por isso, lá no livro do profeta Isaías, diz a Bíblia o seguinte, no capítulo de número 59, primeiramente, versículos 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E nós temos também passagem na Escritura, como Isaías 64:6, que diz: mas todos nós somos como o imundo,
E todas as nossas justiças, aquilo que julgamos fazer, que pode nos credenciar a ser justo diante de Deus, e todas as nossas justiças, como trapos da imundície. E todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossas obras não são suficientes para nos vestir diante de Deus. São como trapos. Se você tentar se vestir com um trapo, você cobre numa parte e descobre na outra. O homem tentando remediar num ponto, ele abre uma fresta em outro. Suas obras de justiça não passam de trapos da imundície. Por isso que quando a Bíblia fala de salvação, fala não como sendo algo que podemos produzir, mas como algo que Deus pode fazer em nós. Em Isaías 61:10, a Bíblia diz que Deus nos cobre com salvação e justiça. Portanto, é preciso uma justiça que venha dele, que venha sobre nós, que nós não possuímos, não temos para oferecer. É preciso que ele nos vista, porque se nós tentarmos nos vestir, as nossas obras, os nossos recursos não passarão de trapos da imundície. E Jesus então diz: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está falando a um público que de alguma maneira tentou resolver o problema, mas que está exausto. Ele falou para um público que está oprimido, que está inquietado pela culpa, que foi confrontado com sua existência. E ele está fazendo uma promessa de que ele pode trazer alívio, e isso através do perdão. E ele está dizendo que estas pessoas devem fazer para terem alívio, devem vir a ele, devem buscar nele, por meio dele, exclusivamente nele o alívio. Ele não disse vá àquela instituição, ele não disse vá àquela pessoa, ele disse vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus veio para pagar a nossa conta. Jesus veio para pagar a nossa dívida. Jesus veio para fazer a compensação pelo nosso pecado. Ele veio para fazer a obra que pode nos redimir, que nós não podemos fazer por nós mesmos, nem pelo outro. E isso ocorreu lá na cruz do Calvário. Ele se fez homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Espírito Santo gerou o corpo de Cristo no ventre da Virgem Maria. Ele veio ao mundo como homem, porém sem a contaminação do pecado, sem a corrupção adâmica. Por isso que seu modo de vir ao mundo tinha que ser sobrenatural. Seu corpo não poderia receber comunicação da anterioridade adâmica, por isso veio pelo Espírito Santo. Jesus foi tentado como nós, mas não pecou. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O mesmo Isaías que disse que nós estávamos separados dele, que nossas obras eram como trapos da imundície, profetizou no capítulo 53, a partir do verso 4, o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E naquela cruz, Jesus fez um sacrifício completo e perfeito, expresso nas suas palavras: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Seu sacrifício foi único,
foi de uma vez para sempre, não carece de ser repetido, renovado ou atualizado, é de valor eterno, tão eterno quanto Ele é Deus eterno. Ele fez o sacrifício como homem, Ele morreu na sua humanidade, mas Ele conferiu valor ao que fez por ser divino e transformou aquele sacrifício num sacrifício de valor eterno. Não interessam quantos pecados sejam, não interessa quantos males tenham sido praticados, ali é uma fonte inesgotável de perdão, de redenção, de provisão, de salvação e vida eterna. Lá na carta escrita aos Hebreus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, a Bíblia diz, versículo de número 12, mas este, ou seja, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, foi um só, e foi para sempre, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Jesus não está morrendo todo dia, Ele fez isso de uma vez para sempre. Agora Ele está sentado à destra de Deus, é o intercessor dos crentes, é o mediador da aliança, é o nosso advogado junto ao Pai. Quando oramos ao Pai, oramos em nome de Jesus, em nome daquele que está do lado. Ele é o nosso advogado, sumo sacerdote e mediador. Aqui no verso 14 diz, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. No único sacrifício a provisão de salvação para sempre, de salvação eterna para os crentes na sua bendita pessoa. Em Hebreus, no capítulo de número 9, a Bíblia diz nos versos 11 e 12, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, ou seja, referido está a um tabernáculo celestial, no céu, onde Jesus ressurreto entrou. Ele veio como sumo sacerdote e entrou nesse santuário não feito por mãos. E no verso 12 diz, e não entrou lá por sangue de bodes e bezerros, como os sacerdotes do Velho Testamento simbolicamente o faziam, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Note as ênfases, Ele entrou com o seu próprio sangue. Ele é o sumo sacerdote que entra para nos representar junto ao Pai. E Ele não vai com sangue alheio, Ele vai com o seu próprio sangue vertido por nós. Entrou com o seu próprio sangue. Só Ele é Salvador, o único e suficiente Salvador, o autor e consumador da nossa salvação. E Ele entrou uma vez e conseguiu uma redenção eterna para os que creem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O crente aqui na terra, não em corpo, mas em espírito, entra no santuário celeste, na presença de Deus em oração. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Como vimos lá em Isaías, os nossos pecados fizeram uma parede de separação entre nós e Deus. Mas Jesus, no véu da sua carne, onde Ele levou os nossos pecados, Ele rasgou sua carne, Ele rasgou o véu e abriu um caminho. O caminho para Deus está no sacrifício de Cristo. O caminho para Deus está na cruz. Nós temos ousadia para ir à presença de Deus pelo sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que para o homem ser beneficiado por este sacrifício e obter o perdão de seus pecados, ele deve se arrepender de ter cometido os pecados. E algumas pessoas às vezes veem isso de uma maneira
negocial. Eu me arrependo e Deus, numa barganha, perdoa os meus pecados, ou recebe o meu arrependimento como meritório e me premia com o perdão de pecados. Mas nós não somos perdoados porque nos arrependemos. Nós somos perdoados porque o sangue de Jesus foi derramado. O perdão não está no nosso arrependimento, está no sacrifício de Cristo. Se você se arrependesse e não tivesse lá na cruz o pecado sido pago, não tinha perdão para você. O arrependimento é um modo de receber perdão. É um caminho para receber o perdão de Deus. Ora, se eu quero ser perdoado, presume-se que eu vejo o pecado como uma coisa nociva. É claro, é lógico. Se eu vou à procura de perdão, se eu me sinto por causa do pecado cansado e oprimido e quero perdão, se eu vejo que o pecado me trouxe esta culpa, esta desgraça, se eu realmente estou enxergando isso, a minha visão do pecado não vai ser positiva, não vai ser para mim um entretenimento, vai ser uma coisa da qual eu tenho nojo e abomino, embora tenha praticado. Na verdade, eu só vou procurar perdão se eu ver o pecado como uma maldição. O arrependimento, portanto, é necessário para você procurar perdão. Você não vai procurar o perdão se você não vê a gravidade do pecado. Portanto, o arrependimento não é uma condição para ser perdoado, é uma condição para querer ser perdoado. E aí Jesus vai perdoar porque você está vindo a Ele para isso, mas você não viria se não se arrependesse, se não tivesse esmagado pelo pecado. Davi disse: enquanto eu calei o meu pecado, o meu humor se tornou em sequidão, os meus ossos foram esmagados. Eu me tornei uma pessoa envelhecida, até que eu disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O arrependimento não é uma condição estranha ao perdão, a que se acrescenta o perdão. O arrependimento é a estrada natural, que alguém que queira ser perdoado, vem por ela. É o desejo do perdão. Jesus não vai perdoar a quem não queira ser perdoado, a quem não vem a Ele para ser perdoado. Mas ninguém virá a Ele para ser perdoado, se não abominar a si mesmo e a seus atos no pó e na cinza. É interessante, irmãos, que a Bíblia, quando fala do arrependimento, fala como sendo o arrependimento uma coisa vinda de Deus. O arrependimento que é necessário para eu vir a Cristo, ele só poderia acontecer na minha vida e na sua, se o Espírito Santo operasse. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, João 16, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala que é uma tristeza, segundo Deus, provocada por Deus, que conduz o homem ao arrependimento. Porque não é natural do ser humano, não é natural ele desistir de si mesmo integralmente. Seres humanos podem dizer: eu reconheço que tenho muito erro, mas ainda tem alguma coisa boa em mim. Eu reconheço que falhei, mas tem gente pior do que eu. Eu reconheço que falhei, mas eu tenho como remediar. O homem tem sempre esse mas. Ele tem sempre alguma coisa a ressaltar positivamente sobre si mesmo quando diz estar arrependido. Isto não é arrependimento. Arrependimento é como Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. Arrependimento é como Paulo disse: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É quando o homem vê que não há nada que ele possa trazer para merecer o favor de Deus. Tudo que ele traz para Deus é para ser restaurado. Não tem nada que possa ser aproveitado. Isso não é normal do ser humano. Reconhecer esse fracasso geral, de ponta a ponta. E aliás, quando os homens
acham que fracassaram geral, se não é pelo Espírito Santo, o que eles vão procurar é o suicídio e não a Cristo. Quando eles desistem de si mesmos, mas não é por obra do Espírito Santo, eles vão cometer suicídio, como Judas Iscariotes. Mas é o Espírito Santo que nos abate para depois nos curar, que mata para depois ressuscitar, que fere para depois sarar. É o Espírito Santo que nos leva a essa convicção de pecado, onde nós dizemos: não há em mim bem algum. E aí a gente vai pela fé a Cristo, esta fé da qual falo agora, que é a fé pela qual o homem é salvo, não é a causa da salvação, mas é o meio de receber a salvação. A causa é a morte de Cristo. Essa fé também ela se opera através da obra do Espírito Santo. Em João 15, no finalzinho, Jesus disse: o Espírito Santo testificará de mim. Porque também não é normal alguém confiar inteiramente em outra pessoa dessa maneira, integralmente, confiar com segurança, confiar não fazendo um exercício de pensamento positivo. As seitas levam a uma confiança no que elas oferecem que parece integral, mas é fruto de uma lavagem cerebral, de uma autopersuasão, de um pensamento positivo. Aquela pessoa está toda hora lutando consigo mesmo para não duvidar. Mas quando é obra do Espírito Santo, a fé não é um exercício cansativo, é um descanso. Eu me lanço nos braços dele, eu confio que aquele que morreu por mim me guarda, me salva, dá o que eu não tenho. Desistir inteiramente de si na forma do arrependimento bíblico, confiar inteiramente em Jesus Cristo como Salvador, só através de uma obra divina, só através da obra de Deus. Para nós a fé não é como para a igreja romana, uma disposição para aceitar um dogma que está acima da razão, como se fosse um sacrifício da mente, da razão, para aceitar algo que é superior. Embora nós aceitemos a revelação quando ela ultrapassa a nossa razão, para nós a fé é pessoal. Eu confio em Jesus, não tem a ver com uma mera aceitação de um dogma, de uma doutrina, de uma exposição narrativa, racional. Não, tem a ver com uma pessoa. Eu confio naquele que está convidando: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A minha confiança é nele. Eu confio que ele vai aliviar, eu confio que ele vai salvar, e eu vou a ele sendo nada, mas confiando que ele é tudo para mim. Essa é a fé salvadora. Lá na primeira epístola de João, a Bíblia diz o seguinte: primeira epístola de João, capítulo 1, versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiramente, o verso 8 diz que se nós negarmos que temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, não há verdade em nós. A morte de Jesus não seria necessária se eu não fosse um pecador. Se eu quero o benefício daquela morte vicária por mim, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Mas aí diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu admitir que sou pecador e confiar nele como meu salvador pessoal, ele é fiel. Isso tem a ver com promessa. Ele prometeu: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é fiel, ele é fidedigno, ele é digno de confiança. Paulo diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele é fiel ao que prometeu, e ele é justo. Note,
A vinda de Jesus para morrer por mim na cruz foi fruto da misericórdia de Deus. Eu não merecia que Jesus tivesse morrido por mim, mas Ele veio, Deus o Pai o enviou, Ele morreu no meu lugar. Mas agora que Ele já morreu, quando Ele me perdoa os pecados, não é mais só misericórdia, é justiça. Porque eu estou confiando que Ele morreu naquela cruz por mim. E não pode haver segundo pagamento por uma coisa já paga. Ele é justo, Ele é fiel porque prometeu, é justo porque morreu no meu lugar, pagou o preço da dívida, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há aqui, irmãos, duas coisas mencionadas: o perdão de pecados e a purificação da injustiça. O perdão de pecados tem a ver com a parte externa, com a culpa objetiva. No tribunal de Deus, eu seria sentenciado ao inferno, porque sou culpado. Mas Jesus pagou o preço da minha redenção, para que eu seja justificado diante de Deus pela fé. O crente que se refugia em Cristo, ele tem o perdão objetivo, ele tem sua dívida cancelada, através do sangue de Jesus. Mas o que a Bíblia chama de purificação da injustiça aqui é a internalização do perdão. O crente não apenas é perdoado, mas a sua consciência confusa, cheia de culpa, ela é purificada de tudo isso. O crente passa a sentir paz, a paz do perdão, da reconciliação. Há uma purificação interna da consciência. Como eu disse, muitos dos nossos problemas advêm da culpa, que é negada e que vem por outra porta, pelas portas dos fundos, na forma de confusões mentais e emocionais. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos a nossa transgressão e vamos a Cristo, Ele disse: eu vos aliviarei. Não apenas Ele dá-nos perdão objetivo, mas Ele purifica nossa consciência das obras pelas quais ela se sente culpada. Diz lá em Hebreus o seguinte, Hebreus capítulo de número 9, versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu perfeito, imaculado a Deus, vai purificar a consciência de vocês daquelas obras mortas, para que vocês possam servir ao Deus vivo. Dá-se a ideia, irmãos, de que enquanto o homem está cansado, ele não pode servir a Deus. Ele não pode servir aquele a quem deve, porque ele está devendo, ele não está servindo. Não é uma expressão de amor, porque ele deve. É quando nós somos absolvidos de culpa, que nós estamos livres para amar a Deus. Agora não é para que eu consiga dele alguma coisa, agora é para viver para Ele. Enquanto o passado nos persegue, nós estamos atados lá, mas Jesus desata a nossa vida de um passado de culpa, para abrir um caminho para relacionamento com Deus. Por isso que Jesus disse àquela mulher que queriam apedrejar, que Ele não deixou, na medida em que disse: quem tiver pecado atire a primeira pedra, e todos se foram retirando. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: foram embora, não ficou nenhum. Jesus disse: pois eu não te condeno. Liberou perdão para ela e liberou ela para uma nova vida. Ele disse: vai e não peques mais. Lá em Mateus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 9, é o caso do paralítico, Mateus 9, 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo,
perdoados te são os teus pecados. Eu preguei alguns domingos atrás sobre esse texto, os irmãos talvez se lembrem. Este paralítico foi trazido a Jesus pelo telhado. Os amigos destelharam lá em cima e o fizeram descer numa cama diante de Jesus. Jesus usou aquela cura para mostrar que ele realmente pode perdoar pecados. Porque ele primeiro disse: perdoado te são os teus pecados. E quando alguém duvidou que ele pudesse trazer o perdão divino, ele então disse: para que vocês saibam que eu perdoei mesmo, eu digo a este homem: levanta-te e anda, e ele foi curado. Mas na verdade aquele homem queria mais o perdão do que a cura. Eu preguei sobre esse texto falando inclusive isso, que é muito provável que este homem tenha ficado paralítico por causa de alguma coisa ilícita em que tenha se metido. Os seus amigos fizeram todo esse esforço para trazê-lo, porque provavelmente foram solidários com ele no ato transgressor. O fato é que a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele jovem e para os demais, viu que tinham fé e não deu a cura que eles vinham procurar. Disse: perdoado te são os teus pecados. Era provável que aquele paralítico quisesse a cura para poder interpretar: se eu fui curado, Deus me perdoou. Ele deveria estar procurando a cura para se certificar de que pudesse ter sido perdoado. Ele devia ser um homem perturbado pela culpa. Por isso Jesus diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, perdoado são os teus pecados. Esta palavra, perdoado são os teus pecados, não traria bom ânimo a ele, como Jesus disse, se ele não tivesse perturbado com isso. Mas Jesus perdoou os pecados dele e disse: tem de bom ânimo. É como quem está fazendo-o internalizar. Receba o perdão. Deixe o perdão entrar na sua consciência. Se libere desse fardo. Sinta-se agora com bom ânimo. A culpa se foi. E aí, para que ele pudesse servir de testemunho de que realmente ali aquele homem estava perdoado, liberado do peso, Jesus, para calar os críticos que estavam dizendo que ele não podia perdoar, disse: o que é mais fácil para mim? Dizer a este homem: perdoado te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados sobre a terra. Disse ele ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se ergueu e saiu andando. Mas note, tem de bom ânimo, purificará a consciência. Há uma paz aqui. Há uma gratidão que invade o nosso ser. O perdão de Deus veio do seu amor, mas quando o perdão de Deus vem, ele vem com a própria fonte do perdão. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações. O crente recebe perdão em um banho transformador do amor de Deus, que quebra as cadeias do pecado, que rompe os grilhões do passado, para que esta pessoa seja uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu disse que o crente tem paz, a paz do perdão, a paz principal, a paz matriz. Mas isso não significa dizer, irmãos, que nós não vamos ter momentos em nossa vida em que os fatos irão nos contestar, em que as circunstâncias serão difíceis, em que nossas emoções não nos ajudarão. Mas o que eu estou dizendo é que o perdão é o remédio para tudo. Quando você se abater crente, o melhor caminho para você se levantar é se lembrar do que Jesus fez por você. O melhor caminho de erguer-se é lembrar: eu era trevas e agora sou luz do Senhor. Eu ia para o inferno, mas eu fui resgatado. Quando todos se puserem contra você, os perseguidores do Evangelho, suas emoções podem tremular, porque você continua humano. Mas o caminho para reequilibrá-las é lembrar-se, como diz Paulo aos Romanos 8, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se Deus enviou o seu próprio Filho por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? É o dia do perdão que dá força ao crente para caminhar. Sempre que você se abater, meu irmão, se lembre da fonte. Se lembre que você estava perdido, mas foi achado, estava morto e reviveu. O salmista entendia muito bem isso. Lá no Salmo de número 42, o salmista conversa com sua alma. Às vezes eu tenho períodos na minha vida, irmãos, que eu estou muito atribulado, muito angustiado, e minha esposa quer conversar comigo. Eu digo: não conversa comigo não, que eu estou tentando me estruturar aqui. Eu não quero conversar agora, porque eu estou conversando comigo mesmo. A gente sempre pensa no outro para conversar com a gente, mas tem hora que a gente tem que conversar consigo mesmo. E eu faço o que o salmista vai fazer aqui. Eu converso comigo mesmo e coloco a casa em ordem. Eu lembro a minha alma aflita qual é o Deus que eu sirvo. Eu lembro a minha alma aflita as suas promessas. Eu lembro a minha alma aflita o que Jesus fez por mim. Eu lembro que o meu Redentor vive. No Salmo 42 diz aí o verso 5: porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. No verso 11 diz: porque estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. No Salmo 43, versículo 5 diz: porque estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Aleluia! É em Jesus que tem alívio, é em Jesus que tem consolo, é em Jesus que tem esperança. Se tua alma está perdendo a visão dele nos problemas dessa vida, traz ela de volta, coloca ela na direção. É na direção dele que tem vitória, é na direção dele que tem vitória. Lá no Salmo de número 119, diz assim a Bíblia, nos versículos 81 e 82: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando me consolarás tu? Crente, eu quero lhe dizer uma coisa: quando a aflição vier, corra para o livro, corra para a palavra, corra para a palavra. Aqui é o que o salmista diz: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Espero na tua palavra. Eu nunca me esqueço, quando eu era um adolescente, me converti a Cristo, toda a minha família contra mim, perseguido, era problema por cima de problema, tentavam proibir de eu ir para a igreja, aquela luta toda. E eu ficava angustiado emocionalmente. Eu entrava no meu quarto e dizia: eu vou ler a Bíblia aqui, para Jesus falar comigo. E eu começava a ler, e eu tinha o problema toda hora em mente, e eu via que eu tinha lido 5 versículos, não tinha entendido nada, voltava de novo para o começo, e começava a ler. Já tinha lido 15 versículos, mas a minha mente dividida, a atenção com outra coisa, eu não tinha aprendido nada, volto para o começo. E meus irmãos, alguma hora o negócio engatava, e eu começava a ler, já tinha esquecido o problema. Se eu me lembrasse dele, ele já era pequenininho, porque agora eu já estava forte no Senhor, fortalecido nele, e eu nem
via o tempo passar. Quando eu olhava, já entrava pela madrugada, eu estava ainda lendo, porque Jesus estava falando ao meu coração. Meu irmão, vá à palavra, vá ao lugar onde Jesus fala, vá ao lugar onde estão as promessas. A Bíblia diz lá na segunda epístola de Pedro, que nós temos preciosas promessas, pelas quais nós participamos da natureza divina. Vá a estas promessas, se agarre nelas, deixe Jesus falar ao seu coração. Aqui diz: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas eu espero na tua palavra. Eu não quero conforto de nenhum lado, eu quero da tua palavra, eu quero daqui. Aí ele diz: os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Dá a entender que ele já leu a valer, desfalece, já está cansando, mas eu estou esperando que tu me consoles, aleluia. Eu já estou cansado aqui de ler, Senhor, mas eu não vou para outra fonte, eu estou esperando que o Senhor me console. Ele quer a palavra viva de Deus, ele quer que Deus fale através do livro, ele quer o consolo que vem do Senhor, porque o consolo dos homens, irmãos, é frágil, não dura, mas quando Jesus sela as suas promessas em nosso coração, nós temos força, nós temos forças. É preciso que nós sejamos aliviados por Ele. Você que ainda não veio a Cristo, que está cansado, sobrecarregado, não sabe nem porquê. Você que ainda não sentiu a gravidade do pecado, o Espírito Santo está aqui, está falando ao seu coração. Sinta a gravidade das suas transgressões. Veja que em você não há salvação. Olhe para Jesus, confie nele, venha a Ele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vinde a mim, Ele disse, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ficar de pé.